Olá pessoas, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês vão assistir essa aula. Bom, aqui é o Esdras de novo, dando continuidade ao trabalho da disciplina de História da Educação, tentando ser mais resumido nesse vídeo, para que a gente possa seguir adiante no caminho do entendimento da disciplina que chegou na metade, né? E aí a gente vai chegar no Brasil, na realidade. A partir daqui até o final, vamos mediar bastante essa relação história da educação no Brasil e história da educação de modo geral, né? Porque as questões vão estar extremamente conectadas a partir daqui. Dito isso, continuando o caminho, então a gente vai ver aqui os jesuítas e a educação colonial. Na última aula, nós abordamos a questão desse processo de educação dentro do Renascimento, a trajetória do pensamento racional vindo, né, para o processo educativo, combatendo a tradição religiosa na educação, e a gente vai trazer aqui para o Brasil um debate que vai caminhar um pouco nessa perspectiva, relacionando essas duas esferas, né, a partir da ação desses religiosos aqui no período colonial brasileiro. Então, só para a gente introduzir rapidamente, nesse primeiro momento eu vou falar um pouco de história e da metade para o final da questão da educação, porque não tem como deixar de relacionar esse processo, né? Toda a história da educação é a história da educação num contexto histórico, na realidade. Então, seguindo adiante aqui com a nossa fala, a gente vai trabalhar com essas questões. Então, a cronologia da história do Brasil, ela aponta exatamente para efeitos de trabalho historiográfico, ou seja, para o trabalho historiador, 3 momentos, né? E aí cada um deles vai ter divisões específicas dentro de cada um. Obviamente que uma estrutura de país ela continua, né, a partir das heranças coloniais imperiais na República, mas para efeitos de estudo a gente divide em colônia, império e república. No caso aqui a gente está focando na colônia, com foco especialmente no começo dela, ali por volta dos seus 150, 180 primeiros anos. Na realidade um pouco mais do que isso, quase 300 anos. E a colônia é aquele momento da história que ela é a relação, a entrada do Brasil nesse processo de mundo globalizado, tendo em vista que a globalização ela começa com as navegações chinesas, possivelmente no século XII, depois as europeias no século XVI, e segue adiante, né, lentamente nesse mundo globalizado. Então a colônia no Brasil é o momento dessa invasão europeia nas terras que eram habitadas por povos de diversas etnias, né, os povos indígenas que a gente chama, e é o período que vai de 1500, que é a data oficial dessa invasão, mesmo tendo relatos de chegada de outros navegadores antes de Cabral, em abril de 500 é considerado o marco inicial do período colonial, até 1822. Para alguns historiadores, a gente pode colocar que a colônia vai até 1815, tendo em vista que é nessa data que o Brasil deixa de ser oficialmente colônia e passou a ser parte do Reino Unido de Portugal. Mas para efeitos, aí vamos considerar esse período. O que a gente vai ver aqui, ele vai até mais ou menos 1760, que é quando os jesuítas são expulsos aqui da colônia, tá? Então, contextualizando, o nosso trabalho está aqui nesse momento da história do Brasil. Então, do ponto de vista geral, global, como a gente viu, só para relembrar o que a gente viu anteriormente, a gente está num momento novo de ver o mundo, especialmente na Europa Ocidental, né? A gente tem um processo de ampliação das artes, da ciência, com o Renascimento, que ajuda a fomentar, a criar uma nova racionalidade, uma nova forma de ver o mundo, e tem um embate muito forte entre o mundo criado e dirigido pela Igreja Católica, que limitava determinadas questões, esse mundo que nasce aí no período medieval, e a ciência, né, que é a perspectiva racional de um mundo. Então a gente tem um embate entre essas duas frentes. Outras questões colocadas são as mudanças econômicas. Então a Europa Ocidental, durante muito tempo, ela ficou voltada para si mesma, na produção de subsistência, durante quase 1000 anos. Quando ela começa a ampliar as relações econômicas, você vai ter um aumento do comércio, a partir do comércio no Mediterrâneo e depois no Atlântico, com a tentativa de chegar em vários pontos fora da Europa, especialmente na Ásia, em busca de mercadorias que a gente chama de especiarias. Mas não é somente elas que eles buscavam,
e a questão do lucro, né? Ou seja, comercializar para obter lucro. Isso tudo é a base do capitalismo e da globalização, né? Para muitos pesquisadores, o capitalismo nasce nesse mercantilismo, que é esse sistema de economia baseado no comércio, nas trocas comerciais, o capitalismo e a globalização, no caso, ela é esse contexto, essa globalização mais recente nasce aqui. Há outros historiadores que dizem que a China é a precursora da globalização lá no século XII, com as navegações que os chineses fizeram de modo bem pioneiro para a África e para algumas regiões do sul da Ásia, até porque os chineses tinham conhecimento de navegação e fizeram realmente, temos documentação histórica para provar isso, fizeram realmente em muitos momentos, muitos anos, essas viagens. Mas a certo ponto a China desiste de fazer isso e para de fazer esse tipo de viagem, né? Se volta para si mesmo. Então, a partir daqui a gente tem um mundo onde começa o comércio a se expandir, as regiões não vão estar mais distantes umas das outras, o planeta começa a se conectar. Então, é uma forma nova de ver o mundo do ponto de vista simbólico, do ponto de vista material, como a gente observa aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as caravelas, diversos tipos de caravelas, né? Naveta, nau, a galeão, que é a maior das naus, que são navios de madeira basicamente, que vão usar uma tecnologia muito antiga da Europa e vão utilizar instrumentos de navegação dos chineses, que os árabes trouxeram para a Europa. Então, a gente vê que não é uma criação nova, né? Astrolábio, bússola e outros tipos de instrumento usados para navegação, que na realidade são aprimoramentos ou cópias de instrumentos chineses, assim como a pólvora, a criação da China também, etc. e tal. Então a gente precisa dar aí um enquadramento nessa história europeia, porque de fato a Europa não queria nada muito novo, né? Os árabes também ensinaram os portugueses e os espanhóis a utilizar esses navios e por aí vai. Então a gente tem uma civilização que não é nada original, tudo é cópia, tudo é aprimoramento de algo que já existe. Então esses navios que levaram Portugal e Espanha a serem, na Europa Ocidental, pioneiros no processo de navegação, em tese inicialmente para a África e Ásia, e obviamente com o passar do tempo o interesse pelas Américas e Oceania vai aumentando e o mundo todo passa a se conectar através desses navios aí. Então a gente tem os primeiros mapas, por exemplo, do mundo. Observa aqui mais à direita, a gente tem aí quase que uma região mais bem definida, próxima aos mapas contemporâneos. Observe as Américas, elas ainda não estão totalmente com o formato conhecido, né? Porque ainda é um mapa preliminar e é um dos primeiros mapas mundi que a gente tem ideia, né? Do século XVII, mostrando exatamente esse mundo já conectado com regiões. O mapa mostra regiões, mostra povos, indicando onde moram os povos, etc. Então a gente tem aí um mundo que está vivendo, na realidade, uma expansão contínua. Então, como eu falei, o que é o mercantilismo nesse contexto, né? O mercantilismo é possível através da existência de um Estado absolutista, um Estado onde o rei tem poder pleno, onde ele vai incentivar o comércio, e esse comércio tem como objetivo, primeiro, busca de bens materiais, metalismo, né? Ouro, prata e outros bens, fortalecer o rei, mas também buscar objetos de venda, como as especiarias, então não somente elas. Os portugueses não só iam para a Índia buscar cominho, cravo da Índia, afins, tinham outros interesses também. E esse comércio ajudou a fortalecer o poder do rei, né, que lucrava também, porque era ele que permitia a fundação das companhias de comércio e, obviamente, recebia também lucros por conta disso. E esse mercantilismo usou vários meios para poder existir, né? A gente vai trabalhar aqui a perspectiva de alguns. A busca de proteger a economia do país, colonizar regiões, ou seja, ele também, além de levar a perspectiva econômica, era levar também a cultura europeia para outras partes do mundo. A pirataria, porque muitos navios eram também navios de piratas que saqueavam, roubavam, praticavam atos criminosos nas costas dos oceanos ao redor da Terra. Matérias-primas, como, por exemplo, a gente vai ter uma busca no inicial no Brasil, feitoria de pau-brasil, né? Em busca de tinta, por exemplo.
e mercado consumidor, né? Então eles vão buscar locais onde possam vender os seus produtos também, como acontece na Ásia. Então é toda uma estrutura, né, nova que é construída na economia da Europa, que vai se expandir pelo mundo, baseado no poder do rei, que é o poder absolutista, e no poder do dinheiro, essas consequências aí com esses objetivos, né? Buscar obter lucros, obter fortalecimento do Estado e, obviamente, os meios são os mais escusos possíveis. E dentro deles, aqui nós vamos observar basicamente o colonialismo, que é um formato, uma das faces desse mercantilismo que vai subjugar, vai destruir povos que antes eram livres, né? Os indígenas e os povos africanos sofreram bastante com esse processo colonial que foi devastador na África e na América. Então, essa chegada tem consequências, como a gente vai ver. Então, a invasão por essas grandes navegações, a gente tem os povos que moravam aqui eram diversificadíssimos, né? Então, o indígena do litoral não era igual ao indígena que morava na Amazônia ou que morava no sertão. Tem sociedades mais complexas, sociedades menos complexas. A gente, por exemplo, no Rio Solimões, existiam o que a gente pode chamar de cidades feitas de madeira, empaliçadas, com a estrutura social e política bem complicada e complexa, encacicados, né? Que tinham uma relação comercial, inclusive, com os impérios da América do Sul, com os Incas, por exemplo. Tecnicamente, os Incas tinham área de influência próxima daqui, na realidade. Então, a gente tem vastas regiões dominadas por impérios Incas, Astecas, Maias, uma série de povos, todos diferentes entre si. Então, não era a mesma coisa. Índio, inclusive, a palavra índio é uma criação portuguesa, como vocês sabem, achando que tinham chegado na Índia. E esse processo todo leva a uma mortandade, porque os portugueses e os outros europeus trazem vírus e bactérias que não existiam aqui. Isso mata uma parte da população, uma outra parte morre nas guerras ou de fome, e uma outra parte é subjugada. Só para ter uma ideia do tamanho do massacre, no México, onde hoje é o México, tinha uma população estimada de 25 milhões de pessoas por volta de 1500, quando os europeus estavam começando a chegar nas Américas. Em 1620, 100 anos depois, a população indígena regrediu para 1 milhão de pessoas, por conta exatamente da matança que aconteceu a partir do espalhamento de doenças, até porque os organismos dos povos que moravam aqui não tinham anticorpos para combater certas doenças que para os europeus pareciam bobagem, né, ou eram normais, mas para eles eram devastadoras. Então, a gente tem esse processo. E os que sobraram foram escravizados para trabalhar na mineração ou no trabalho agrícola, na construção. Então, a gente tem todo um processo aí de dominação que vai permear essa ação desse elemento colonizador aqui nas Américas. Então, a escravização indígena, antes da escravização do negro, que é trazido da África sequestrado para trabalhar como escravo aqui, a gente tem a escravização dos povos indígenas, né? Basicamente, inicialmente tem o escambo, que é a troca, há uma falta de mão de obra, e para resolver isso, esses indígenas são capturados no meio do mato, pelos bandeirantes principalmente, são vendidos como escravos, e durante alguns séculos, 2 séculos, tem relatos em que até o final do século XIX, ou seja, 4 séculos, os indígenas foram mão de obra escravizada. O trabalho deles foi usado à força antes da chegada do elemento negro aqui. Basicamente no extrativismo, né, aqui no norte do país, para as drogas do sertão, e para a plantação de cana-de-açúcar no litoral durante o período colonial. Então, essa mão de obra escrava foi a primeira grande mão de obra utilizada aqui na colônia como base dessa economia mercantilista. Então, aqui a gente tem um trecho de uma série de 20 anos. Essa série tem, inclusive, muito boa, que ela foi feita na esteira das celebrações, entre aspas, desses 500 anos de Brasil. A série A Muralha é o trecho do primeiro capítulo que mostra a chegada de europeus brancos aqui e como os indígenas eram tratados pelos bandeirantes. Na parte final desse vídeo vocês vão encontrar. Eu recomendo que vocês vejam para ilustrar um pouco. Claro, é uma série, é um produto midiático, tem exageros, tem algumas falhas históricas, mas de modo geral ela serve para materializar um pouco essas relações entre os brancos e os indígenas nesse início de colonização onde hoje é o Brasil, né? Então é interessante, inclusive, essa série. Ela está disponível inteira no YouTube.
é uma série da Rede Globo, né, como eu falei, de 2000, que vale a pena inclusive assistir. Então, nessa esteira de colonização, nesse processo de chegada às Américas, a igreja teve um papel importante também. Lembrem que lá no século XV existia um conflito muito forte na Europa entre os católicos de um lado e os protestantes de outro. A gente tem um conflito religioso muito marcado e a gente tem a criação da Companhia de Jesus, que vai ser uma irmandade religiosa, uma congregação religiosa muito importante da Igreja Católica nesse contexto de expansionismo colonialista. Então, a Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola, que era um sujeito de origem basca. Ele tinha outro nome, que agora não me recordo, mas é um nome bem difícil. Acabou ganhando o nome de Inácio. Ele ajudou a fomentar a criação dessa congregação e, a partir disso, ela teve um papel importantíssimo para a Igreja Católica. Então, eles foram usados, né, nesse processo das reformas para combater os protestantes na Europa e para ajudar na expansão europeia pelo mundo. Tendo em vista que a Igreja perdia espaço na Europa, ela precisava ampliar sua influência. E onde é que ela viu isso? Exatamente na expansão da fé católica para fora da Europa. Então, tanto é que esses jesuítas, né, da Companhia de Jesus, eles são chamados soldados da fé, tendo em vista a forte hierarquia militarizada da ordem. Eles são extremamente obedientes à hierarquia e tinham como foco do seu trabalho a educação e a catequização missionária, né? Por isso que eles viajavam o mundo todo. Então vocês vão encontrar relatos de jesuítas na China, no Japão. Inclusive eram dos poucos estrangeiros que entravam no Japão. Tem até um filme muito interessante de Martin Scorsese sobre os jesuítas lá no Japão, que trabalharam tentando levar essa fé missionária católica para o Japão. Nesse sentido, acho até inclusive um filme bastante interessante. Tem várias produções, na verdade, que demonstram essa ação. O nome do filme é Silêncio. É um filme de 2017, 18. Tem outro filme também chamado A Missão, de Roland Joffé, dos anos de 86, que mostra uma missão jesuíta na América do Sul, especialmente na região na fronteira entre a colônia portuguesa e espanhola. Eu vou colocar o link dele, que ele está no YouTube, disponível para vocês assistirem como interesse a mais, né? Não é um elemento de obrigatoriedade. Então, vamos seguir adiante aqui. Então, eles chegam em 1549, né, junto do governador-geral, Tomé de Souza, lá em Salvador. 15 dias depois da chegada, formam o primeiro colégio. O colégio é um local de ação de jesuítas. Aqui no Brasil, a maior parte deles era construída de pau a pique, né? Basicamente, não existia muito alvenaria. Então, eles fundam em Salvador esse primeiro colégio. E os métodos dele eram bastante complexos, porque eles usavam esse processo educativo para aculturar. O que é aculturar? É tornar o indígena que ele deixasse a sua cultura e fizesse aí a transição para uma cultura europeizada. Então, para fazer isso, eles construíram missões em várias partes da colônia, né? Aqui no norte, na região onde é o nordeste, hoje no sul, foram áreas de atuação desses padres jesuítas no processo colonizador. Aqui no mapa, exatamente fica muito claro o papel até geográfico deles, né? Eles foram responsáveis, junto com o exército português. O exército português ele criou vários fortes, né? É o que está em amarelo, né? Em várias regiões do norte, que era a região mais distante, mais isolada e a mais aberta à invasão estrangeira, especialmente porque ficava na fronteira da colônia portuguesa com a colônia da Espanha. Inclusive, foi exatamente essa ação dos padres jesuítas e das fortificações militares que ajudaram na ocupação da Amazônia e, obviamente, para que essa Amazônia fosse parte do território que hoje é o Brasil. Então, a gente observa aí no mapa a presença ao longo dos rios, dos fortes, que depois deram origem a várias cidades, né? Por exemplo, Belém, no Pará, nasceu ao redor do Forte do Presépio. Macapá surgiu ao redor do Forte São José. Lá no Amazonas, algumas cidades como Tabatinga, né, e São Gabriel da Cachoeira nasceram ao redor de fortes. Manaus também tem uma fortificação, que é São José do Rio Negro, né? Ela nasceu ao redor dessa fortificação.
E aqui em Rondônia a gente tem dois fortes importantes, né? O Forte de Bragança, que hoje quase não existe, e o Forte Príncipe da Beira, que ainda existe, está em pé uma parte dele, os dois na região de Costa Marques. Mas observem as cruzes, né? A gente vai ter a presença muito forte dos jesuítas, mas também de outras ordens, especialmente os carmelitas. As cruzes que estão em azul são as cruzes jesuítas. Observa que eles estão para dentro da calha dos rios, né? A cidade que eu estava, por exemplo, no Tefé, teve uma ação, que é essa que está próxima do Rio Negro aí, teve uma ação de padres jesuítas também, construindo várias missões e descimentos, né? Eles iam nas tribos indígenas ou obrigavam os índios a ir com eles, ou convenciam pela força da palavra a se aldearem no lugar, ali construíam uma estrutura de defesa para evitar, porque muitos brancos europeus invadiam as tribos indígenas para sequestrar e fazer escravos, e os padres, na desculpa de que estavam protegendo os índios, na realidade estavam aculturando, tornando eles europeizados com a fé católica, com o idioma português. Inclusive, os jesuítas ajudaram a criar um idioma novo para poder catequizar os indígenas, né, que é o Ingatu, que é uma mistura de diversas línguas indígenas com um pouco de português. Então veja que essas ordens religiosas, nesse processo de catequização, de interiorização dessa fé católica, elas também foram agentes importantes dessa expansão territorial e da ocupação, especialmente aqui no norte do país, que a partir da ação deles muitas cidades foram criadas, muitas regiões passaram a ser habitadas, e aí eles reorganizam, do ponto de vista geográfico, o mapa, né, dessa colônia nessa parte norte aqui. Então a gente tem um exemplo aqui de uma missão. Essa aqui é a mais complexa, lá no sul, né, na fronteira com a colônia espanhola. A gente tem igrejas construídas grandes, né, com assentamentos de pau a pique, local de estudo, por aí vai. Então era toda uma estrutura extremamente organizada e hierarquizada, e que inclusive eles até usavam o castigo físico e o próprio trabalho dos indígenas para construir esses prédios, né? Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia de como era importante a ação jesuíta, a gente tem a cidade de São Paulo nasce ao redor do Colégio Jesuíta, no centro, nesse aí próximo à Praça da Sé. Hoje é um museu, mas a gente veja que há uma relação muito forte entre o espaço do colégio e a igreja. Os dois espaços se confundem. Os indígenas iam aí para fazer as orações, para estudar e serem catequizados, e não somente os indígenas, os filhos das elites que moravam também, elas eram educadas por esses padres. Então a gente tem aí a ação desses padres católicos foi fundamental nesse processo de expansão e de consolidação do poder colonial aqui no Brasil. Então, como é que esse método era feito, né? Que tipo de escola era essa? Então, eles ensinavam através da catequização, a escrita e a fala. Ou seja, ao mesmo tempo que estavam ensinando a fé católica, estavam ensinando a escrever e a ler. Então, para poder ser um bom cristão, era necessário saber ler e escrever em português. Eles também ensinavam as elites, então estavam presentes em todas as casas. Eles foram pouco a pouco se adentrando na sociedade, nas várias camadas sociais, levando o seu formato de educação, que tinha como intenção exatamente a manutenção da fé. Então você educa a pessoa para ela ser um bom cristão. E basicamente o colégio, né, que é o espaço onde eles sempre atuavam, ele tem um sentido duplo. Ele é ao mesmo tempo um templo religioso e um local de ensino onde aconteciam os processos de ensino-aprendizagem. Como a gente viu na imagem anterior, nós temos ali o pátio do Colégio de São Paulo, que era basicamente essa relação dupla de templo religioso e local de ensino, né? Então, o método de entrada deles era as primeiras letras. Então, há todo um caminho que o educando seguia, mas inicialmente ele precisava ler e escrever. E isso era mediado exatamente pela religião, né? Então, esse método jesuíta, essa pedagogia jesuítica, ela está esquematizada e doutrinada através do Ratio Studiorum, que é a compilação dos métodos de ensino da disciplina que vai ser usado durante toda a história jesuíta, né? Então, a gente tem aí na capa desse Ratio Studiorum o Inácio de Loyola no meio, em cima o símbolo da ordem, embaixo o nome e onde ele foi criado, né? Foi escrito em Roma, com permissão da igreja,
e a partir disso ele serviu para esquematizar essa dinâmica de ensino dos jesuítas, que dividia o ensino nesses níveis aí. Então, nível elementar, né, ler e escrever, e posteriormente o sujeito seguia um caminho, letras humanas, filosofia e ciências. Então, para poder adentrar nessas fases, ele precisava aí saber ler e escrever inicialmente. Então, como é que funcionava essa aplicação dessa pedagogia jesuítica dentro da relação de ensino-aprendizagem? Usavam bastante as orações, ou seja, missas e pregações faziam parte da rotina de estudos. Os sujeitos, eles acordavam, faziam orações, meditavam, participavam das missas e seguiam, fazendo exercícios com a Bíblia e recitação de versículos para ajudar na leitura. Há um processo muito intenso de memorização, com exercícios de repetição feitos exaustivamente durante toda a semana. E no sábado, a sabatina, por isso a palavra sabatina, eles eram relembrados, né, de todo o caminho que fizeram na semana. Faziam um grande uso de atividades escritas e exercícios por etapas, seguindo cada nível do aluno. Então, o aluno só mudava de nível a partir do momento que ele atingisse o padrão adequado para o nível que era exigido dele. E havia uma rígida disciplina, né? Os jesuítas, eles eram extremamente disciplinadores do ponto de vista verbal e até de castigos físicos. Há um incentivo no Ratio Studiorum do professor, ele se impõe enquanto líder e, obviamente, até fazer com que o aluno que cometeu algum ato de disciplina fosse punido pela sua ação considerada indisciplinada, né? Então, a gente tem uma rígida disciplina de sentar, ao levantar, horários divididos, etc. e tal. Uma rígida disciplina, como eu falei, uma ampla questão focada na memorização com a sabatina e o uso de autores antigos. Eles usavam muitos gregos. Eles não costumavam usar autores da época corrente, mas sempre autores clássicos do pensamento filosófico, da literatura, etc. Então, esses jesuítas vão deixar uma herança muito forte na educação brasileira, especialmente na questão dos métodos de memorização que vão estar presentes durante todo o caminho da educação brasileira. Livros de história, especialmente livros de história do século XIX e do começo do XX, ainda vão ter as características dessa educação jesuíta muito fortemente colocada na organização do ensino da disciplina. Mesmo que os jesuítas tenham sido expulsos por esse senhor que está aqui na imagem, Marquês de Pombal, ele vai chegar ao poder e vai marcar um momento de mudança muito grande em Portugal e nas colônias portuguesas, né? Ele era adepto do iluminismo, que vai ser o foco da nossa próxima aula, e entrou em conflito com a Companhia de Jesus e expulsou eles de Portugal e dos domínios em 1759, né? Porque eles tinham atingido um nível muito grande de influência na colônia. Para o governo português, eles naquele momento atrapalhavam mais do que ajudavam, e eles tinham conquistado muitas terras e, obviamente, uma soma muito grande de poder financeiro. Então, no lugar dessas escolas jesuítas, o governo português criou as chamadas escolas régias, as escolas reais, que foi talvez o primeiro sistema de ensino público no Brasil, criadas em várias regiões, mas só que esbarrava num problema. Enquanto que os jesuítas estavam presentes em todo o território e tinham qualidade, até com todas as críticas que se tem ao método deles, mas eles tinham uma erudição muito grande, essas escolas, as aulas régias, elas praticamente não atingiram todo o território colonial. E mesmo quando existiam, tinha uma série de problemas de logística e falta de recursos, porque Portugal não tinha funcionários suficientes para fazer funcionar o seu próprio estado. Era um país com 1 milhão de pessoas e com a falta muito grande de funcionários públicos, tanto em Portugal quanto nas colônias. Essas aulas elas eram descontinuadas, os professores tinham uma série de problemas. Outras ordens religiosas continuaram a funcionar aí em seminários, né? Mas só que o programa de ação deles de trabalho era muito próximo do programa educacional do iluminismo. Quando a gente vai ver na próxima semana que características são essas, né? E essa criação das escolas régias foi exatamente uma tentativa do governo português de pensar a formação de mais funcionários, porque elas não eram para toda a população, eram acessíveis apenas às elites da colônia. Então, né, nem todo mundo
podia adentrar ou tinha acesso, condições de participar dessas aulas régias, né? Até porque depois de terminar aqui, o estudante ele ia para Portugal para estudar na universidade, especialmente de Coimbra, para fazer a formação plena lá, e a partir disso ele era considerado apto para ser funcionário do governo, basicamente, né? Tinha que ter uma formação para isso. Então, há uma grave problema nessas escolas. Então, aulas eram avulsas, sem continuidade, não tinha um currículo definido, a estrutura era precária, muitas vezes o professor ensinava na própria casa, inclusive. Os professores, dos poucos que existiam, eram mal preparados, a maior parte deles, e mal pagos. Então, o governo português tentou substituir a estrutura jesuíta que existia para a estrutura pública, acabou dando errado. Mas ainda assim, o método jesuíta de memorização, de relação disciplinar, continuou permanentemente, né, no Brasil, né? Muitas vezes era o formato de educação que esses docentes sabiam. Inclusive, muitos deles, dos poucos que existiam, eles estudavam, né, a docência através do Ratio Studiorum. E mesmo assim, a educação brasileira ainda tinha muito de religiosidade nela, especialmente no período imperial. Então, esses jesuítas eles foram expulsos, mas tiveram um papel importantíssimo, né, nessa formatação dessa pedagogia colonial, dessa inicial expansão do Estado português e da ação colonizadora aqui, e como a gente viu, deixaram marcas muito profundas. Então, a gente tem que entender eles no contexto de colonização especificamente, né? No formato da miscigenação cultural, ou seja, o indígena antes da colônia era um, o indígena durante a colônia vai ser outro, porque ele vai ser um sujeito ali migrando de mundo a mundo, o mundo branco, o mundo dele. Então, e essa mediação muitas vezes era feita exatamente através dos ensinos que os jesuítas faziam, né? Usando música, teatro, essa pedagogia religiosa para ensinar e catequizar, e vão deixar um marco muito grande nessa educação aqui no Brasil. Bem, vou disponibilizar, além desse vídeo, né, que é a aula, o slide, que é a base dessa aula, junto com um trecho do livro, na História da Educação, que é o capítulo curto, né, sobre essa educação jesuíta, né? E essa aula, juntamente com outras duas, vai ser a base para a primeira atividade desse momento aqui, para começar a encerrar a disciplina, tá? Então, nesse contexto atual, assistir a aula, participar lá do fórum que eu vou colocar, também uma questão lá no fórum, para que a gente possa construir aí uma aula mais proveitosa para todo mundo. Então, qualquer dúvida, pergunta lá no fórum ou manda uma mensagem para mim, e a gente vai continuar a conversa semana que vem com a questão da educação no âmbito do iluminismo. Saudações!